Olá, deixa eu me ajeitar aqui. Boa noite, meu nome é Patrícia Oliveira, sou ginecologista obstetra há mais de 20 anos e hoje eu estou aqui para fazer um bate-papo bem importante, mas descontraído, sobre o nosso período de pós-parto. E hoje, para compartilhar essa live comigo, vou ter uma convidada muito especial que eu conheci aqui mesmo pelo Instagram. Eu comecei, o perfil dela, apareceu uma postagem no meu feed, talvez pela proximidade, né, dos assuntos que a gente mais aborda, né, ela também conversa muito sobre maternidade, é o foco dela. E aí, quando eu vi, a gente estava conversando e surgiu essa ideia da gente fazer essa live, participando do Maio Furta-Cor, como parte também do evento do Maio Furta-Cor. Então, vamos ver se ela já entrou aqui. E aí, eu tinha aberto uma caixinha de perguntas que eu nem consegui olhar, né? Que, vamos ser sinceros que a minha coordenação motora não é a melhor coisa do mundo, né? Então, Celine, se você estiver por aí, já me faz sinal. Porque eu não tô conseguindo puxar aqui. Então, o objetivo de hoje é a gente conversar um pouquinho sobre as mudanças, né, de um modo geral, nesse período pós-parto, que é chamado de puerpério, dando uma ênfase também para essa parte da saúde materna mental, essa saúde psicológica, que a gente, por muitos anos, negligenciou e que hoje em dia virou, graças a Deus, né, e graças a pessoas maravilhosas que se envolveram nisso, em todos os lugares aqui do nosso Brasil e que estão puxando esse movimento chamado Maio Furta-Cor. Então vamos ver se a Celine entrou. Celine, se você estiver por aí, me chame. Daqui a pouquinho acho que ela entra. Então eu vou conversar primeiro, né? Vou começar essa primeira parte falando sobre as mudanças físicas que a gente tem nesse período, no período do pós-parto. Sim, a gente tem muitas mudanças físicas que são desencadeadas pelas alterações hormonais do pós-parto. Então a gente tem aquele período chamado puerpério imediato, que é logo após o nascimento do bebê, no qual eu tenho riscos ligados à minha saúde que a gente deve observar. Então o primeiro risco nas primeiras 4 horas pós-parto é o de hemorragia pós-parto. E pasmem vocês, ainda é uma das grandes causas de mortalidade materna no mundo, tá? É a hemorragia pós-parto. Em 2019, um ano antes da pandemia, ou 2018, agora não tenho certeza, teve um congresso internacional de ginecologia e obstetrícia, um congresso da Federação Internacional chamada FIGO, no Rio de Janeiro, que eu fiz parte, e teve muitas mesas, inclusive algumas unidades práticas para prevenção de hemorragia pós-parto. E elas eram a principal ministrante, a mais famosa, ela era africana, porque na África morre muita gente por causa de hemorragia pós-parto. Na África, pelo o que ela contou, né, é que os partos são feitos nas unidades de saúde, e as unidades de saúde elas não são tão perto de hospital. Então, quando precisa de alguma intervenção muito rápida, nem sempre eles conseguem fazer essa intervenção, porque estão longe da unidade que teria maior condições, que seria o hospital. E como tem muitas multíparas, mulheres que tiveram muitos partos, tem muitas mulheres que têm mais risco de hemorragia. Por quê, né? Quanto mais vezes o teu útero, teu músculo se distende e tem que voltar, é como se fosse um elástico, ele não volta igual que era antes. Então eu tenho mais risco de, nessa volta, eu ter hipotonia uterina e ter hemorragia e morte. Então elas têm umas unidades as modalidades que a gente passou no congresso para prevenção, para tratamento de hemorragia pós-parto foram muito interessantes. Inclusive, com base nisso, eu fiz um centro de treinamento aqui, ajudei a fazer o centro de treinamento no hospital, num dos hospitais da minha cidade, e também participei de um curso de urgências obstétricas, fazendo a parte, ministrando essas aulas para as enfermeiras. Foi muito, muito interessante. Então, isso é uma das coisas que pode acontecer. Hemorragia pós-parto, tá? A gente pode ter também algumas alterações do pós-parto que levem a também casos graves, como
infecção pós-parto, né? Posso ter infecção de dentro do útero, que a gente chama de endometrite. Eu posso ter uma infecção urinária, que são as infecções mais comuns. E eu posso ter infecção da cicatriz cirúrgica. Cicatriz cirúrgica quando eu fizer cesárea ou quando eu fiz episiotomia ou tive alguma laceração que teve que ser suturada, a gente pode também ter essa complicação que é a infecção, né? Também é um achado que não é menos comum. É importante lembrar que a cesariana, ela está relacionada a mais casos de infecção e de complicações no pós-parto como um todo. Então, isso é uma coisa importante a gente pensar quando a gente vai fazer a nossa opção pela via de parto. Qual a minha via de parto? A minha via de parto vai ser cesárea porque é obrigatório, porque realmente eu tenho contraindicações para o parto vaginal? Ou a minha via de parto vai ser a cesárea porque eu prefiro, porque eu acho que é mais vantajoso, que é menos risco? Então, vamos ver, será que é menos risco mesmo? Então, teoricamente, o que os estudos mostram é que existe um risco maior de infecção vaginal, infecção pós-parto, principalmente endometrite, infecção de cicatriz operatória e infecção urinária. Principalmente naquelas pessoas que fazem a sondagem, né? Que ainda usam a sondagem. Tem uns estudos mostrando já que a sondagem ela deve ser evitada porque aumenta o risco de infecção pós-parto. Então, por exemplo, quando eu vou fazer cesariana, quando a pessoa opta ou quando eu preciso, a gente pede para a paciente urinar antes de entrar no procedimento. Porque só o ato de urinar já diminui o risco de infecção pós-parto. Olha só que legal. Então é um procedimento bem simples que a gente pode fazer e que vai estar auxiliando. No caso de parto normal, a gente também tem risco. Também tem risco de endometrite, temos risco de endometrite. Principalmente quando há resquícios dentro do útero no pós-parto. Às vezes fica um pedacinho de membrana, um pedacinho de placenta. Tem placentas que tem lobo acessório. Oi, Celine chegou. Vou chamar ela. E também aumenta esse meu risco de infecção. Então é importante a gente ter essa ideia em mente, que a gente tem que ter um cuidado também no parto, que também pode haver esse risco, tá? Embora seja menor. Então vamos lá, vamos começar. Então dei uma geral, né? Meu nome é Patrícia Oliveira, para quem está entrando agora, sou ginecologista obstetra. Fizemos essa primeira parte, uma geral, né? De algumas complicações que podem acontecer no pós-parto, nesses primeiros dias. Sendo que nas primeiras 4 horas a gente tem o risco de hemorragia pós-parto, mas nesses primeiros 15 dias também temos o risco de infecção uterina, chamada endometrite, infecção urinária, infecção na cicatriz, tanto de cesárea quanto do parto, se houve laceração ou se foi feita episiotomia. E de mastite, eu esqueci de falar. Então, problemas ligados à mama. Talvez a amamentação seja uma das etapas mais delicadas do nosso parto, também chamado de puerpério, né? E fora isso, também temos a parte psicológica. Esses dias conversamos um pouquinho, vamos falar um pouquinho com a Celine sobre isso. Finalmente estamos nos encontrando ao vivo. Finalmente! Não em outro lugar, né? Então eu me apresentei assim rapidamente. Mas eu só dei uma visão geral, uma parte mais médica, assim, falando, né? Das possíveis complicações, assim, desse primeiro período de puerpério, mas a parte física, tá? Foi uma coisa bem rápida. Só para dar uma enrolada aqui no pessoal até você chegar. Então, eu já fiz uma apresentação, vou me apresentar de novo para quem está chegando agora, ainda tem bastante gente entrando. Meu nome é Patrícia Oliveira, sou ginecologista obstetra há mais de 20 anos, sou gaúcha, me formei no Rio Grande do Sul, fiz doutorado no Rio de Janeiro e agora eu moro aqui na cidade de Chapecó, onde eu tenho trabalhado mais com obstetrícia, embora o meu doutorado seja em osteoporose. Então, onde, inclusive, a campanha Maio Furtacor está bem engajada aí, né, em Chapecó. Uhum. A Suzane é psicóloga do nosso grupo, né, o Grupo Acolher. É um grupo que nasceu lá no consultório. É um grupo multidisciplinar de apoio a gestantes e puérperas. A gente faz uma parte educacional que é aberta ao público. E lá no consultório,
a gente tem um grupo fechado das gestantes, que a gente faz 24 horas apoio via WhatsApp. E fazemos também das puérperas. E tem outro grupo ainda dos pais. Porque às vezes a gente esquece dos homens, né? E aí a gente escanteia eles demais. E assim, eu tenho notado nesses 16 anos que eu tô aqui, que tenha havido um aumento do engajamento dos homens de verdade. Não é assim aquele cara que vai lá, né, e fica aqui, ó, no celular durante a consulta. Ou, uma coisa que me desperta muita raiva, um trabalho de parto, os caras com laptop. Aí vou aproveitar e vou colocar em dia meu trabalho. Cara, se eu tivesse porte de arma, essas crianças não seriam órfãos. De tanta raiva que me dá. Mas os pais são mais engajados, isso tem acabado, sabe? Aham. Aí eu queria que te apresentasse um pouco, fala um pouco do teu trabalho. Bom, meu nome é Celina Righetti, eu sou psicóloga, especialista em análise do comportamento e psicologia clínica. Estou fazendo minha segunda pós-graduação em neurociências, educação e desenvolvimento infantil. Sou mãe há 3 anos e desde que descobri que seria mãe, eu comecei a estudar loucamente sobre puerpério, amamentação, parto e em seguida sobre educação infantil. E aí eu descobri educação infantil respeitosa, que deveria só, eu sempre digo, né, deveria chamar só educação, mas infelizmente como a nossa sociedade tem uma educação muito punitiva, muito autoritária, muito vertical, então a gente ainda infelizmente precisa colocar o respeitosa, o consciente, o empático na frente da palavra educação, né? E basicamente, desde que sou mãe, então, trabalho especificamente com isso. E dentro da psicologia, dentro da minha área de atuação. E agora, essa minha pós-graduação, essa segunda pós que eu estou fazendo, é absolutamente relacionada ao que eu faço. Então, está sendo muito interessante para mim. E é isso, né? Sou representante da campanha Maio Furtacor aqui em João Pessoa. Então, a gente está tentando levar conhecimento, levar conscientização para as mulheres, né? Gostaria de dizer para os homens, mas infelizmente a participação é pouca, né? Mas espero que sim. Eu concordo com você, né? Eu também, naturalmente, a gente tem visto, né? Uma participação um pouco maior do homem hoje em dia, né? Só que ainda, claro, muito insuficiente, né? Então, eu até imagino sua raiva, né? Na hora de que eles vão lá com o Não, é assim, é laptop uma na hora do sensibilidade, parto. né? É desesperador, né? No E no trabalho parto, de na parto, é que educação, nem. no Não, tu falou puerpério. da. Quando tu falou da educação respeitosa, eu pensei que nem parto humanizado, né? Também não deveria ter essa palavra humanizado junto. Porque, logicamente, o parto é o Exatamente. parto. É. E é tão, eu acho tão assim. Você já viu aquele documentário O Renascimento do Parto? Uhum. Os É três. muito, muito interessante, né? Eu assisti quando eu estava grávida, então assim, foi um pouco assustador para mim, né? Porque lá eles mostram muito falam muito sobre a violência obstétrica, né? Sobre a questão da cesárea, o quanto ela é realmente desnecessária na maioria dos casos, né? As recomendações de cesárea são absolutamente não fazem sentido, né? Cientificamente falando, numa medicina baseada em evidências. E aí vem aquela violência, né, da cesárea, que sim, é muito importante, né? Imagino que você saiba, né, sabe disso melhor do que eu, mas a quantidade em que ela é feita no Brasil é muito assustadora, né? E Mas tu desnecessária, sabe o né? que para mim é pior? Tem duas coisas que eu acho que são os agravantes para mim. Primeira vez que eu assisti o documentário, eu fiquei muito revoltada, porque eu me senti pessoalmente atingida, assim, criticada. E aí depois eu fui, não, peraí, vou fazer um olhar diferente, vou fazer um olhar de fora. Tem razão, mas eu não estou nesse grupo, eu não me incluo neste grupo que está sendo criticado. E aí eu consegui Exato. me separar e me sentir menos mal, né? Mas realmente, o que mais me dói, acho que não sei se essa palavra é certa, acho que sim. O que mais me dói é assim, é ver que essas indicações, essas supras indicações, essas mentiras contadas para fazer cesárea, se tornaram um hábito das pessoas. Então me dói ver assim, ó, a pessoa não ter honestidade de chegar assim, ó, eu não faço parte porque eu não gosto, porque demora, porque paga pouco, eu só faço cesárea. Mas fala na primeira consulta. Não, fica enrolando, vai dizer, ó, seu filho vai ter que nascer de cesárea porque
o nome dele vai ser quando tem Y e quando tem Y no nome da azar fazer parto. Sabe? Inventando umas paradas que não tem nada a ver. Esse que me dói. Se a pessoa fala no primeiro, assim, não, eu não faço parto, só faço cesárea. Beleza, tá sendo honesto. É. Tem várias cirurgias E ginecológicas que eu não aí, faço. Patrícia, a gente acredita, né? A gente que não é da área, que não é Claro, médica, acredito que é né? verdade. A gente fala, opa, então, né, assim, se você está ouvindo se você não tem o conhecimento, né, e não são muitas as pessoas que têm esse conhecimento, não sendo da área, você fala, poxa, se essa Confia. pessoa que é meu médico, minha médica tá falando, né, eu vou fazer o quê? Eu acho que né? Deve ser. E além de tudo, tem a cultura anterior também, né? Não é só o que o médico diz, a cultura da cesárea também, né? Que vem sendo, Mas que por vem que que tem essa cultura crescendo. de cesárea? Porque as pessoas que trabalham no serviço, não só no público, no privado também, a equipe médica trata mal as pessoas. Mas não é só a equipe médica dos médicos, é a enfermeira, é o técnico de enfermagem. Eu trabalhei no Rio de Janeiro e era um negócio assim, ó, chocante. Aí elas falavam todas aquelas atrocidades para as pacientes, umas coisas que eu não vou nem te repetir, que tu não ia acreditar. Quer dizer, tu vai acreditar, né? Tu também, tu mora no Nordeste, o Nordeste não é tão Infelizmente, eu melhor, né? acredito. Né? Uhum. Falavam todas aquelas atrocidades. E aí, um dia que eu fui passar um fórceps, porque o bebê estava em sofrimento, elas fizeram uma cara como se eu estivesse fazendo, querendo matar a paciente, fosse uma eutanásia. Aí foi aquele silêncio na sala, ninguém me respeitava, né? Porque eu era uma pirralha quando eu me formei. E aí todo mundo com aquela cara assim, ó. Parecia que eu que estava fazendo a violência. Cara, eu estava passando fórceps porque eu nem estava em sofrimento. E aí elas falando Uhum. todas aquelas merda. Não pode falar merda, desculpa. Falando todas aquelas coisas que não é pra falar. Não era. Então, é distorção. E por causa desse tipo de comportamento, as pessoas pensam: ah, se eu pagar e fizer uma cirurgia, vou me tratar melhor. Também não trato melhor, porque quem trata mal no serviço público trata mal no serviço privado, porque é índole. Sim. É. É índole. E Índole assim, não é por dinheiro. e o culpado, assim, são vários culpados, né, por essa questão esse boom das cesáreas no Brasil, né? Sim, tem a coisa do médico, né, porque muitas vezes é mais fácil para ele pode planejar, organizar e tal. Tem a questão do pagamento, que é muito pouco para o médico ficar, né, durante dias, às vezes semanas, pendente daquela grávida, né? E tem a questão da saúde pública, né, de uma forma geral, mas assim eu acho que me parece, sabe, que pelas pesquisas, pelo que eu escuto sobre isso, né, a quantidade de cesáreas no Brasil é absolutamente fora da realidade. É. E essa cultura da cesárea também, né, de que você, nossa, você vai fazer parto normal? Meu Ah, Deus, que né? horror. Sendo que a gente faz parto normal há 80%. milhares de anos, né? E cesárea é uma coisa recente, essa coisa da mulher ir para o hospital é novo, né? É de poucas Parece que décadas. no sistema privado, 80% dos partos são por cesárea. E no sistema público só não é alto assim, porque na lei está dito que a mulher pode escolher, mas na prática não pode. Na prática, Uhum. tem que manter 15% de cesárea no máximo no serviço público. Porque se não fosse a lei, as mulheres iam chegar lá e me pedir cesárea. Porque elas têm medo da dor, ter Uhum. medo de uma coisa que elas nem sabem o que vai ser. Então, É, com esse, que de repente nem elas nem tem vários pacientes que, meu, era isso. Teve uma que teve em casa esses dias, uma paciente minha, e que o pai dela é muito legal. Ele fez os rejuntos aqui de casa, entregava leite aqui em casa, ele faz um queijo maravilhoso. E aí, ele que fez o parto dela, porque tem um monte de bicho acostumado, né? Então ele não uhum. pode ficar tranquila, tudo bem. Porque ela estava esperando uma dor grande, ela não estava achando que era grande, aí nasceu. Uhum. Então, assim, ó, é a percepção que a gente já incute no subconsciente, no É, inconsciente coletivo, que vai ser ruim. E é esses cultural, filmes na é verdade, cultural. né? E a trilogia do Renascimento do Parto trouxe essa discussão, e graças a Uhum. ela a gente está tendo uma mudança no perfil das pessoas. É, As pessoas é. buscando mais o parto. Eu vejo no meu consultório, só tem consultório privado, eu não trabalho mais no serviço público. Depois de 5 anos trabalhando no serviço público do Rio de Janeiro, eu estou Uhum. livre por 10 encarnações de trabalhar no serviço público. Porque aquilo é uma tortura psicológica profissional. É uma também foge do nosso escopo do dia de hoje. Mas isso trouxe essa discussão. Então, eu tenho até as mulheres assim que querem cesárea já desde a primeira consulta e que a gente conversa, né? E que dizem os maridos que eu entro na mente das pessoas. E eu já convenço, assim, já mostro que vamos tentar, então, quando tiver, entra no trabalho de parto, tu vê qual é. Se entrar no Uhum. trabalho de parto e achar que não é para ti,
a gente Uhum. faz uma analgesia. Se assim mesmo tu achar, não rolou, aí vira cesárea. Beleza, beleza. Nós temos esse trato. Uhum. Então tem várias que É. querem cesárea que acabam tendo parto. Porque se permitiram chegar lá, e eu dei minha palavra que se elas desistirem, beleza, vamos fazer cesárea. Pronto. Sabe? Uhum. Então eu Sim. acho que tá aqui. É, e Isso é assim também que tem que traz. ser, né? Sempre foi assim. E não que a cesárea, né? Lógico, a gente evoluiu e a cesariana, ela obviamente salva muitas vidas, mas não quando ela é eletiva ou quando ela é desnecessária, né? Na verdade, a cesárea tem milhões de complicações, né? E Mas é uma deve ser uma violência, escolha. né? E eu estava dizendo Mas deve... que essa associação que você fez, né, do educação respeitosa e do parto humanizado, né, eu estava justamente querendo dizer isso, né? A cesárea, ela é uma grande violência, né, com a criança e com a mulher quando ela é desnecessária, né, ou eletiva. E a educação tal qual, né, ela também é uma grande violência com a Claro. criança, né? Mas Porque com é certeza. punitiva, não leva em consideração o desenvolvimento desenvolvimento infantil, não leva em consideração o desenvolvimento humano, não leva em consideração tanto as necessidades emocionais, psicológicas do bebê e da criança, né? Então, realmente, você fez uma Uma comparação aí analogia. com o adjetivo e que na prática também é assim, né? Porque parece uma Também redundância, né? Parto humanizado e é, não, mas não é uma redundância, é porque a gente perdeu ao longo de décadas as nossas, os nossos, o nosso farol, né? Na parte da exato. obstetrícia, a gente perdeu as A parteiras. nossa O que que eram as parteiras? humanidade, né? Porque a A gente nossa nasceu humanidade. assim há milhares de anos, né? E depois a gente tem o impacto disso tudo no puerpério. Porque é no Uhum. puerpério que o negócio vai estourar. É no puerpério É, que tu vê que o buraco é mais embaixo. E aí aquela pessoa que planejou, idealizou um tipo de parto, não conseguiu e está lá deprimida, ou não era uhum. tudo aquilo que ela achava, não foi acolhida como Exato. ela achou que seria. A gente não É. prepara as famílias, né? A Uhum. gente não tem mais mulheres apoiando as mulheres durante o seu trabalho de parto, que seriam as doulas de hoje, né? Nós não temos mais Sim. essas mulheres apoiadoras, virou tudo assim, muito. Não, é É, assim, ó. Não, é muito tecnológico, né? Vou lá, preciso fazer é. exame. Nem sempre eu preciso fazer exame. Pelo exame físico eu já sei o que que é. Às vezes eu tenho que fazer, Uhum. que nem quando eu trabalhava no Rio de Janeiro, a paciente, eu tenho que fazer. Ó, diz pra mim, eu quero, doutora, fazer tal exame, eu sei que é desnecessário, eu quero fazer porque eu quero. Diga isso. Se você dizer isso, eu peço pra você. Entendeu? Porque Aham. então, é É, aquela coisa que é incutida. E depois explode no puerpério. Porque no puerpério, minha filha, as exato. máscaras caem. O marido que É. fingiu ser bom marido ali, porque ele estava no pré-natal pensando em outra coisa, olhando ali no WhatsApp, quando a Nossa, máscara cai na primeira semana, muito acabou. frequente isso. Acabou, né? Porque o puerpério ele demanda, né, de todos os envolvidos, né? Ou demandaria de todos os envolvidos, né? E aí realmente é que você precisa se doar, né? Como mãe, como pai, como família, enfim, né? E caem as máscaras mesmo, né? Tanto que o puerpério é dos momentos mais vulneráveis, né, da vida da mulher e é onde muitas brigas e discussões e separações acontecem, começam a acontecer, né? 60% das separações, 60% dos casais se separam no primeiro ano, Pois pós-parto. é. E aí você Porque fica tu tem que pensando, tem alguma educar, coisa errada, né? Quer dizer, não que você não porque possa separar, você deve se separar quando você não tá bem, mas assim, por que que no primeiro ano de vida você vê que tem relação com a sua incapacidade, com a nossa incapacidade, né, em lidar com uma responsabilidade, né, em lidar com o ser humano, em lidar com o bebê. E aí eu não sei, né, Patrícia, assim, eu tive meu filho em Barcelona, que era onde eu morava até antes da pandemia, e eu fiz o acompanhamento todo no público e no privado. E no fim eu acabei decidindo fazer o meu parto pelo público, porque a maternidade, chama lá maternitar, né? Era muito focada no parto normal. E eu queria muito fazer o meu parto normal. E então eu acabei decidindo de última hora, quando minha bolsa rompeu, eu decidi que eu ia fazer no público, né? E aí, enfim, acabou que eu fiquei em trabalho de parto por eu tive que induzir ocitocina, eu fiquei em trabalho de parto por 24 horas e lá eles falam barrar, não sei se como é que é em português, né? Quando a criança não baixa o suficiente. descer, parada de progressão, quando ele não desce. Ah, tá, então, eu tive isso, ele não tinha, eu tinha que baixar 4 pisos, né? 4 andares. Isso.
e ele baixou acho que 2 ou 3, não lembro, faltou baixar 1, uma coisa assim. E E aí empacou. acabei tendo que fazer a cesárea, e assim, como eu já tinha me informado, né, e visto a violência que eu fiquei bastante assustada e eu percebi que, assim, eu não sei, sabe? Hoje, o quanto no meu puerpério isso me afetou. Acho que talvez não tanto, porque eu tive o trabalho de parto, né? Eu fiz todo o processo, eu tentei até o fim, né? Então eu não sei, assim, quanto me afetou, porque muitas coisas me afetaram no puerpério, tive muitos problemas, muitas dificuldades. Essa questão do pai, né? A questão, meu filho teve icterícia prolongada, então muito tempo, muito hospital e tal, não sei o quê. Mas eu percebi que assim, o que mais me afetou, e aí, né, é uma questão que a gente pode falar bastante, né, é realmente as dificuldades da gente, a gente não é preparada para ser mãe. Eu lembro que eu fiquei 4 dias no hospital, né? Porque eu tive cesárea, e lá que são 4 dias a cesárea, 2 dias o parto normal. E quando eu fui liberada, eu pensei, eu não E quero ser agora? liberada. Porque aqui tem alguém cuidando de mim, né? E lá, eu que vou ter que Cara, cuidar. mas quanto tempo de hospitalização? Sabe quanto tempo eu deixo minhas pacientes? 24 horas parto normal e 36 horas a 48 horas a cesárea. E se a paciente está com muito Lá são medo, no 2 máximo dias 3 normal e dias. 4 dias cesárea. Muito Né? Porque aí tem tempo. todo um processo de trabalhar junto com a amamentação, eles apoiam na amamentação, né? Eles fazem, enfim, vários exames com o bebê, tem toda Ó, uma. mas tu vê que apesar de ser Europa, como a gente tem coisas que são mais legais aqui. O que que a gente está fazendo aqui na cidade? Não estou fazendo só de mim. Eu comecei a fazer esse trabalho mais assim, assíduo em 2017. Eu tive a minha filha em 2013. Em Uhum. 2013, eu conheci uma consultora da amamentação, que virou minha amiga, que virou minha comadre. E eu e ela formamos uma dupla. E aí todas as minhas pacientes tinham orientação da consultoria de amamentação já no pré-natal. E aí, Uhum. 2013. Aí, a partir de 2017, eu fui conhecer. Olha como é que formou o grupo. Começou a vir várias pacientes, começando a bater papo, a bater papo, tomar chimarrão. Aí, todas gostavam disso e assim foi agregando. Todas que estão trabalhando comigo agora foram minhas pacientes que viraram minhas amigas e que a gente formou o grupo junto. Então, Uhum. essa orientação a gente começa durante toda a gestação para que quando chegue no puerpério a porrada seja menor. Mas a porrada continua grande, mas é para ela ser menor. Então, Continua muito grande. continua. Lá também eu fiz O, eu fiz o pré-parto, fiz o curso de amamentação, fiz tudo isso, mas assim, a gente não tem a menor noção, né? não tem. Do que é a Não tem. Porque a realidade. realidade é muito diferente da expectativa, né? Muito, mas muito mesmo. E a gente realmente não aprende, né? Porque se a gente aprendesse desde sempre, né? Eu sempre digo, né, que eu fiz uma boa faculdade de psicologia, eu fiz uma ótima pós-graduação, nunca se tocou no assunto maternidade, puerpério, se falava, obviamente, sobre desenvolvimento infantil, né? Mas em termos de faixas, né? Dos 2 aos 6 anos, nananana. Mas assim, nunca se falou sobre educação respeitosa, nunca se falou sobre maternidade, sobre puerpério, sobre abandono paterno, sobre todas essas questões que a gente vê que se a gente tivesse um pouquinho mais de conhecimento, né, e uma expectativa um pouco diferente do que seria o puerpério, a gente lidaria melhor com o puerpério, a despeito das dificuldades que são quase que inerentes ao puerpério, como, por exemplo, a questão hormonal, né? Então falta, né? Falta essa coisa de a gente aprender mesmo, da gente saber fazer, da gente saber falar sobre o assunto, né? Eu vejo assim que se eu tivesse tido, e eu vejo pelas mulheres também, pelas mães, né, que eu atendo, se elas tivessem tido mais informação e formação, né, sobre o que é a maternidade, o que é o puerpério, como montar uma rede de apoio, o que é normal, entre aspas, é comum você sentir, né, e aquilo que não, opa, peraí, preciso buscar ajuda, a gente lidaria infinitamente melhor com o puerpério. Né? E a gente lida com o puerpério de uma maneira assim catastrófica, né? Porque é uma catástrofe, é um caos o É. puerpério. Ó, eu digo Sem, para as pacientes, é sem como se entrasse informação. num túnel e visse uma luzinha lá no fundo, só que não é uma lanterna para te ajudar, é um trem que te atropela. Esse é o puerpério, Exatamente. né? É isso.
É E exatamente isso. É um é trem te isso. atropelando e você não sabendo como sair de lá, né? Desesperador, assim. Né? Então, Desesperador. eu hoje vejo que falta muita informação, falta muita formação da gente sobre isso, né? E eu não sei como você, como obstetra, assim, como é que você passa essa formação para os seus pacientes? Então, é que eu sou De que desse forma jeito você que eu sou. ajuda o puerpério É, deles? eu sou desse jeito, então eu falo desse jeito. Não é todo mundo que me aguenta, né? Porque eu sou impactante. É a terapia do gaúcho de Bagé, assim, né? Que é uma chute nas paletas. Então, quando a gente montou o grupo, o intuito era esse. Então, a gente tem assim, o grupo 24 horas no WhatsApp, que a gente troca Uhum. informações, que elas vão lá e põem as suas angústias, que a outra comenta, ajuda, põe É seus relatos de maravilhoso. parto, seus relatos de cesárea. Então, cada um conta as suas histórias. E já contando, expondo, quem está expondo está se tratando e quem está ouvindo também. Isso foi uma coisa Uhum, que eu já notei que começou a mudar. Mas uhum. mesmo com esse apoio, e depois tem o grupo das puérperas, que elas também trocam, e desde preço de fralda até quero me separar, meu marido é uma praga, tudo. Tem de tudo. Então é um canal de desabafo, né? Eu acho que Maravilhoso. isso é uma coisa que ajuda muito. A gente tem as palestras, nós temos pelo menos uma vez por mês a gente tem palestra presencial para fazer essa troca, ajuda. Uhum, Mas o que eu acho uhum, que realmente eu teria que conseguir fazer é fazer com uhum. que as mulheres tivessem contato verdadeiro com outras mulheres que estão passando por isso. Porque só a prática é que vai te dar o know-how. A teoria Muito, te ajuda. Ter sim. alguém que te fale, não, isso é normal, não, isso é normal, te ajuda, te tranquiliza, né? Uhum. Alguém que está todo o tempo ali te tranquiliza. Mas quando tu passa, se tu tem a oportunidade de ter a tua prima tá grávida, tu realmente acompanhar ela, tu realmente ir na casa dela, saber o que é lá lavar a louça quando ela tá no pós-parto, porque é isso que faz diferença. Alguém que vai lá lavar a louça, que vai lavar a roupa, Exato. Que você que não vai pegar o consegue nem se bebê, mexer para acalmar, que pegar ela tá com água, cólica. né? Você não consegue Não nem é se visitar movimentar para para sentar pegar a água bunda porque você tá com a criança no peito aí. o tempo Ou tu tá com todo. diarreia, não sabe se tu vai no banheiro, se tu fica com a criança chorando, ou se tu vai com a criança chorando no vaso sanitário, tu não sabe, entendeu? Tu não tem ninguém ali. Pois é, você não Então, toma é banho. saber isso que a gente precisa. Então, uma coisa que a gente tava conversando bastante no grupo, a Suzane é do meu grupo, né? Então a gente tava lá conversando, e ela fala também no grupo, delimite papéis. Fale assim, ó, vocês não vão, eu não vou, quero receber visitas. Você vai fazer o quê lá na casa? Você vai me ajudar? Então vai na terça, que na terça eu preciso de alguém que lave a roupa. Fazer essa rede, que é o que a gente devia fazer, criar É, essa aldeia. é Eu acho que aí sim a gente exatamente. teria uma mudança Uhum. real. Eu já vejo Teria. que mudou, sabe? Que já está bem. E depois que eu comecei esse trabalho, como tiveram muitos profissionais que perderam seus pacientes, muitos lugares, até cidades próximas, começaram a montar grupos similares. Já foi maneiro. Porque aí tu começa a mudar no amor ou na dor. É legal. Uhum. Uhum. Então já tivemos Sim. algumas mudanças. Mas eu acho que eu tinha que conseguir agregar diferença. Fazer grupo presencial, as pessoas precisam se abraçar. Eu gosto do Isso beijo, do seria abraço. E depois espetacular. Seria faz espetacular. diferença. Nossa. Quando eu Eu tive a gostaria minha de voltar filha, no tempo para poder participar desse grupo, cara, porque tu ia se amarrar, porque o realmente. nosso grupo é massa. Eu sou empolgada com a parada, muito empolgada. Quando eu tive minha filha, eu fiquei 7 anos tentando engravidar. Quando eu Uhum. engravidei, a minha relação com o meu ex-marido ficou uma bosta. Ele, assim, o dia que eu engravidei, que eu vi no ultrassom que era o bebê, a cara dele, eu fiquei naquela expectativa que ele fosse, né? 7 anos tentando. Foi uma merda. E desde então foi uma merda, foi tudo uma merda. Até que com 1 ano de vida a gente se separou. E eu tô sozinha em Chapecó, minha família mora toda em Porto Alegre. Que rede de apoio, Uhum. sendo uma obstetra, eu vou ter, tendo que voltar a trabalhar com 15 dias de vida da minha filha que eu vou ter a trabalhar. Porque eu sou autônoma. Os autônomos é assim que funciona, não importa. E aí, o que tu vai fazer? Qual foi minha rede de apoio? Agora vai cair teu cu da bunda 2 vezes, que eu vou te falar. Quem foi minha rede de apoio? Ah, Meus alunos. Eu dava aula na universidade, eu fiquei muito próxima dos meus alunos com toda a gestação. Eu dava aula, às vezes eu tive sangramento, eu dava aula deitada no sofá da minha sala, eles vinham aqui, eu dava aula aqui, fazer seminário assim. E aí eles viraram uhum. minha rede de apoio. Quando eu tinha parto, e vi ali no WhatsApp quem é que estava acordado, fulano, pode vir aqui cuidar da Marcela? Posso, vim aqui em casa. E aí, para eu não Nossa. ficar deprimida no meu puerpério, eles faziam rodízio aqui em casa. Me separei, eles faziam rodízio aqui em casa para me apoiar. Da Gente, onde mas surgiu minha rede de rede apoio? de apoio é isso, né? Não precisa ser um familiar. Precisa ser alguém que tenha um mínimo de empatia Que e se que importa. entenda, né, o que você precisa.
né? Porque realmente o que a gente precisa não é ninguém cuidando do bebê. O bebê é a gente que precisa estar com ele. E ele precisa da gente, ele não precisa do vizinho, da prima, do tio, né? A gente precisa de alguém para cuidar da gente, né? Para ajudar a gente a tomar água, para ficar 5 minutos para ter com a criança, para a gente tomar um banho, né? Para fazer uma comida Para para contar a uma gente não tem piada, condição. entendeu? Hã? Para contar uma piada para ti, porque às vezes precisa Para rir, conversar. para Exato, conversar. para te fazer rir. Exatamente. Né? E isso que você falou Uma é das muito minhas importante, a alunas coisa da rede de apoio, né? A rede de apoio, pode a vir de gente qualquer lugar. é uma expressão que assim, a gente começou a ouvir agora, assim, né? Com essa ênfase. E todo mundo precisaria planejadamente montar uma rede de apoio na medida do possível, né? Quando está grávida. E isso que você falou, né? Terça vem você, quarta vem fulano, e quinta, vocês me deixam em paz, eu fico sozinha, tudo bem, né? Sexta, tal. Essa rede de apoio para a saúde da mulher no puerpério é uma das coisas mais fundamentais que existe, né? Porque a questão hormonal não tem muito o que você mexer, né? Mas a questão da solidão, da impossibilidade de comer, de se alimentar, de fazer as necessidades básicas, né? Beber água, essa a gente pode mexer, né? Isso a E gente uma coisa pode. que é muito importante, ó, me ajudem, não me critiquem. Porque as Uhum, pessoas vêm te fazer visita e falam, ai, tu tá pegando do jeito errado. Ai, que não é. sei o quê. Ai, ai. É. E aí Desnecessário. entra na parte que eu trabalho, que assim, é, a, a, a violência contra a mãe, contra a mulher e contra o bebê e a criança já começa já ali na questão da cesárea desnecessária, da cesárea eletiva, né? E aí também quando elas se separam do bebê, né, no hospital, mas também em casa, né? Porque já começa a te desconectar do seu bebê, né? Não, você não tá pegando certo. Não, que nem você falou, né? Não, põe cobertor que ele tá com frio. Poxa, será que eu não sei? Né? Então já começa aquela violência de desconectar com a sua criança já antes no parto e em casa, né? Com essa rede de apoio que na verdade é uma rede de predadores, né? Uma Que rede de tá ali só para crítica. te criticar e não te apoiar realmente, né? Muita gente, por exemplo, vai na casa de uma... E eu não tô nem falando num papel de julgamento, sabe? Porque eu também não tinha noção. Mas a gente precisa ter, a gente precisa começar a falar disso de uma forma enfática e cotidiana, né? Mas muita gente vai na casa da puérpera, por exemplo, sem nada. Sem levar uma comida, sem levar um café, sem levar uma bebida, um suco, o que quer que seja, né? Vai assim, ainda espera que o café chegue até ela, Aham, espero que né? façam. É isso aí. Que a puerta ainda faça um café, que depois ela tem que lavar aquela louça. Com que braço? Com que energia que você não dorme? Né? Privação de Não, sono é uma ou das torturas mais... uma paciente me contou que ela mora um pouquinho mais longe da cidade, assim, que os parentes vieram de outra cidade e chegaram às 7h30 da manhã e passaram o dia inteiro. E você acha que isso é... Isso Isso um é o dia eu acho que ainda vai ser crime, sabe? Num futuro evoluído. Porque como é que você dá conta disso, né? E aí, por isso que eu falo que essa questão do conhecimento, do empoderamento é importante também, né? Para que você possa falar, opa, não, né? Eu posso dizer não, é esperado que eu diga não, não quero visitas, né? É esperado que eu sinta isso e aquilo, né? Então, essa coisa do conhecimento é a única coisa que você sozinha pode fazer, né? Aí o resto você vai precisar de outras pessoas, né? Você vai precisar da rede de apoio. E a rede de apoio é uma coisa que tem que ser assim, tem que estar em... Eu acho, né, que deveria estar em todos os hospitais. Que você já tem uma rede de apoio? Você já formou a sua rede de apoio? Em todo pré-natal, em tudo devia falar sobre a rede de apoio, né? Porque a gente realmente não tem ideia. Eu lembro que quando eu estava grávida, eu perguntava para minhas amigas que já tinham tido filhos, né? Falava assim, o que você me aconselha, né? O que você... Eu lembro de um único conselho, que foi assim, durma bastante agora que você tá grávida. Ah, tá bom, tá. Hoje eu vejo, durma bastante? Não! Monte a sua rede de apoio, né? Dormir pra quê agora? O sono não vai mudar, isso não vai mudar nada o tanto que eu dormi agora com o tanto que eu vou deixar de dormir lá. Né? Não vai mudar. O que, inclusive, é o contrário, né? Não durma agora, faça tudo o que você tem que fazer, planeje o seu puerpério, deixe as comidas prontas. Eu lembro que tinha uma amiga que me fez 2 semanas de comida pronta, isso foi maravilhoso.
deixe as suas comidas prontas, pague as suas contas antecipadamente por pelo menos 4, 5 meses, né? Assim, pelo menos deixe programado para pagar. Faça tudo que você precisa fazer na casa já antes. Né? Qualquer pendência, qualquer probleminha, já resolva. Então, assim, são questões práticas, né? Que eu acho que deveria estar. Faça a sua rede de apoio, que deveria estar em todos os hospitais, em todos os cursos de Não, pré-natal. e a gente realmente deixar claro o que, que é, como é que se faz uma rede de apoio, né? O que, que a gente tem que Uhum. falar, isso que a gente tem que dizer. Porque às vezes, não, eu já tenho rede de apoio, minha mãe vai ficar lá comigo assim que meu bebê nascer. Não é só isso. Não É é só dizer, isso, mãe, exatamente. eu não quero que você faça tal coisa. Isso é o que eu quero Uhum. fazer, É. né? É. E uma E coisa que eu aí, acho muito claro, vai ter importante, gente que vai respeitar e vai ter gente que não vai, né? ah, Mas assim, normal. que isso seja dito para uma grávida, eu acho fundamental que ela vá se preparando, sabe? Ó, você vai receber palpite, você vai receber críticas, você vai receber tudo isso. No entanto, tananã, 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 né? Que isso seja informado para ela. E assim, como montar uma rede de apoio, né? Talvez quando isso fique, quando o dia que tiver em todos os hospitais, que nem eu falei, em todos os cursos de pré-natal, enfim, todos os consultórios, monte sua rede de apoio, já fez sua rede de apoio, talvez a rede de apoio, que é o ideal, né, ela seja montada não pela grávida, não pela mãe, mas pela rede de apoio, né? Olha, As gente, pessoas mesmo, né? que as pessoas façam, ó, a minha sobrinha tá grávida, a gente, eu sou a responsável por montar a rede de apoio dela, né? Então, eu, como tia, vou ficar na segunda-feira, me responsabilizei das 6 da noite às 8 da noite, eu vou ficar responsável por lavar a roupa e fazer o jantar. Fulana, você, que dia que você pode É e o que isso você aí, pode fazer? isso aí. Se a rede de apoio virar uma coisa dita, falada, soltada aos sete mares por todo mundo, quem sabe, né, a rede de apoio venha da própria rede de apoio, não que a gente tem que ficar buscando rede de apoio, e a gente planejando, e a gente Que organizando, as e a pessoas gente se pedindo, tornem porque as pessoas proativas, têm né? dificuldade em pedir. Oi? Não, e as pessoas se tornarem proativas. Isso é a proatividade que a gente espera, né? Pois é, pois é. E, Imagina o quanto o e Perpétuo além não mudaria. disso, não, e além disso, assim, ó, para mim, se não houverem as críticas, os comentários, as piadinhas Uhum. desnecessárias, já é uma grande valia. Né? Será que não deixou nenhum na atendade, a barriga desse tamanho? Esse tipo de piadinha assim que não acrescenta nada para ninguém, Pra sabe? E que ninguém, só nem é e te deixa mais engraçado, para baixo. nem é Teve uma engraçado. paciente aqui que teve um nenê comigo que colocou aqui um comentário e botou assim, ó, depois do parto, ela teve parto normal. Depois do parto, ao mesmo tempo que a gente se sente fodona, a gente se sente muito frágil. Uhum. E é aí que a rede tem que atuar, né? É. Que a É gente se nessa sinta só fragilidade. fodona, né? Inclusive na hora do parto, porque quando a gente é bem orientada, né, com uma médica que tá ali querendo fazer o parto humanizado, né? A gente também a mulher também pode se sentir fodona na hora do parto, né? Porque se ela consegue fazer aquilo do jeito que ela quer, de uma forma tranquila, né? Escutando ali sua música, se for o parto em casa, ou se for o parto no hospital, mas que seja humanizado, né? Que seja uma coisa assim que tratem bem aquela mulher, né? Que observe o que ela precisa ali naquele momento, emocionalmente falando, né? Que a oriente, que não deixa ela perdida ali. Ah, não, a gente já vai. O que acontece, né? Muitas vezes, inclusive lá, né? A médica saía, ela veio para mim e falou assim: a gente vai ter que induzir, eu não sabia nem o que era. Falei: você quer fazer? Você tem que assinar. Eu falei: eu não sei, o que eu faço? Você me diz o que eu faço. Você tem o conhecimento, né? Aí ela falou: não, é melhor você fazer, tá, não sei o que, enfim, fez. Mas, ou seja, não é uma coisa assim do tipo, olha, vem cá, tá tudo bem, né? Mas você tá. É explicar, né? A gente trata os seres humanos como objetos, né? E aí, isso, por isso que eu falei, a violência começa logo ali. E aí vai finalizar, vai piorar e agravar na hora da educação. Né? Da educação violenta, da educação autoritária, educação vertical. É porque são coisas, assim, ó, é o que é aprendido, que é reproduzido em vários nichos da mesma forma.
Então, quando eu Isso. aprendi na faculdade, eu aprendi de um jeito que eu achava que era o correto. Uhum. Quando eu participei acho que do meu primeiro, nos primeiros partos, uma vez eu aprendi para o professor, porque a gente deixava a posição de litotomia, né? Aquela posição como se fosse coletar preventivo, e amarrava as pernas da mulher com tala de crepe, essas talas de mobilizar. E uma vez eu perguntei para o professor, mas por que a gente não põe o pé dela, então, aqui em vez da perna? Porque como é que a pessoa vai fazer força com o joelho? É muito difícil. Ele falou assim para mim, que pergunta idiota, né, Patrícia? Eu fiquei, meu Deus do céu, deve ter uma explicação muito fácil, eu não sei. Eu me senti né? Me senti horrível, nunca mais perguntei nada. Aí agora, depois, né, que eu consegui, demora, né, pra gente mudar o olhar, pra gente ver, porque um cara que tu acha que é o fodão te ensinou um negócio, como é que um dia tu vai achar que não é aquilo ali? É, Então, depois que demora. tu muda o teu olhar, tu vê que é muito óbvio. Uhum. E aí que as coisas começam a mudar. Então, quando tu muda o teu olhar e tu consegue influenciar outras pessoas a mudarem também, é um trabalho de Uhum. formiguinha. Mas vai indo. Aí cada vez tu dá É, um passinho mais na frente. e assim como o parto humanizado e a educação respeitosa, eles estão muito mais de acordo com os próprios instintos de sobrevivência, Claro, é né? o Do que óbvio. essa É o óbvio. violência da cesárea, do que essa violência. Enfim, estão muito mais de acordo com o que a gente já está preparado para fazer, Claro. né? A Mas gente sabe está que isso é uma preparado coisa. para acolher o bebê quando ele chora, e não a largar ele chorando porque é uma técnica que uma pessoa inventou, né? Que não tem embasamento científico nenhum. A gente está preparado como mãe a acolher a Até assim, tudo criança. tem embasamento científico, porque tudo pode ser manipulado, né? Então, todos os embasamentos podem ser manipulados. Às vezes eu leio coisas, inclusive, por exemplo, saiu um posicionamento da Sociedade Americana de Pediatria contra algumas práticas da humanização. E aí eu leio coisa assim, tu pode tirar a conclusão conforme tu quiser manipular os dados, porque não é possível que isso esteja que eles disseram tal coisa, sabe? Então tem várias coisas que podem ser mascaradas ou ditas de uma forma Não, tem para. muito estudo científico que é mal feito e que não tem, na Mas que não é verdade. mal feito, ele é conduzido daquela forma para ter aquele resultado por algum objetivo, nega, isso é o pior, mano. Então, mas aí Não a é para comunidade mostrar a científica, verdade. como formadores de ciência, eles fazem alguma coisa, Faz né? alguma coisa porque Mas, querem que seja. mas acontece que aí, até chegar a informação real, né, embasada, que não está sendo manipulada, como você falou, a população já acreditou, né, em Então, um monte de quando bobagem. Como, saiu, por exemplo, o negócio do autismo, né? O negócio do autismo, muita gente acreditou que. que era ligado ao paracetamol, ligado ao ácido fólico, um monte de gente parou de tomar ácido fólico, enfim. Mas assim, ó, saiu isso, me jogaram lá no grupo médico que eu faço parte. Eu falei, eu só vou acreditar em alguma crítica ligada à humanização quando vier da Austrália ou da Europa. Quando vier lá de. Porque a Austrália realmente tem uma humanização. Porque Hum, quando tu fala em Amsterdã, os caras realmente têm uma outra visão. Não quando é dos americanos que são cagados por causa de processo e que são super intervencionistas. Não uhum, adianta o estudo para defender ou criticar uma coisa da humanização vindo aí. Tu tem que usar o bom senso. Parto na água, uma das críticas porque tiveram casos de afogamento. uhum, Existe? Existe. Mas o parto na uhum, água, como é que é? Ou ele é todo embaixo d'água, ou a paciente levanta toda. Tu não pode estar embaixo d'água, levantar e depois entrar na água de novo. Mas isso é o uhum, óbvio. sei. Então, tem algumas coisas óbvias que tu precisa pensar, Uhum. né? E que nem sempre são fáceis, Como como foi a que cesárea. Cesárea, nem como sempre a foi que você cesárea chegou é. no parto humanizado? Já vou te Como foi que você contar. Só que eu começou a quero trabalhar com isso? pegar um gancho do negócio da cesárea. Eu acho que a cesárea nem sempre é um ato de violência. A cesárea pode ser um ato de humanização quando ela é solicitada pela paciente. Porque tem umas coisas que estão tão enraizadas dentro de você. Você já ouviu tanta coisa negativa. Tua mãe morreu no parto. A tua vizinha sofreu uma violência tão grande. Que aquilo traz tanto medo que a cesárea vem como o único processo de humanização que aquela pessoa vai aceitar. Então, a Uhum, minha cesárea de hoje em dia já é totalmente a cesárea que eu já fiz um dia. E agora eu tenho orgulho da minha cesárea, porque ela é muito mais fofa do que ela já foi, entendeu? Ela era uma uhum, cesárea mecânica, onde eu fazia técnica e ficava conversando com outra pessoa. Agora, na minha sala de cesárea, ninguém pode ficar falando de futebol. Na minha cesárea, custa a pessoa ficar 30 minutos de boca calada, porque é 30 minutos que eu levo para fazer cesárea. Todo mundo tem que ficar de boca uhum, calada, ninguém pode conversar sobre futebol nem sobre nada. Tá proibido. Só uhum, a parturiente uhum, e o marido podem falar.
Ótimo, já mudou, já é outro astral, já põe uma música, já eu gosto, eu adoro, a minha casa é toda de madeira, ó. Eu gosto da escuridão, né? Eu gosto de coisa tudo na penumbra, eu odeio luz branca. Então, eu apago as luzes, é o lugar, é o momento mais feliz ali pra mim. Tudo luzinha apagada, eu fico feliz, a paciente fica feliz. O anestesista vai ficar puto, mas o problema é dele, só vai ficar 30 minutos ali, né? Então a Aham. gente fica mais feliz. A humanização chegou na minha vida ah, quando eu comecei, eu vi o renascimento do parto e comecei a conhecer pessoas que me chamaram a atenção de coisas que eu nunca tinha pensado. E aí eu Hum, comecei a seguir umas enfermeiras no Instagram, e aí eu fui fazer um uhum, curso de spinning babies, e aí eu comecei uhum, a estudar fisiologia do parto, e aí eu uhum, comecei a mudar aos pouquinhos, com medo, claro, porque tudo que foge das coisas que tu tá acostumada. Cara, eu tô formada há 23 anos, então 15 anos, 16 anos eu agi de uma forma. Tu mudar uhum, dá medo, né? uhum, Porque tu tá acostumado àquela rotina que te traz segurança. Então a mudança traz medo. Mas depois que eu comecei a mudar e mudei uma, aí eu comecei a brigar que nem uma louca pelas paradas no hospital e tentar, né, ter algumas melhorias. E agora a gente tem sala de hospital bem legal. No hospital privado, no hospital público é mais difícil, né? uhum. Eu- E como Então é que isso são as abriu minha salas cabeça. do hospital privado de parto humanizado? Aqui, primeiro teve uma, agora são três. Meu Deus, Ah, que três legal. é muita revolução, cara. Tu não tem ideia. Que Aham. é a revolução de ter três salas. As salas têm banheira e chuveiro na sala, como se fosse uma mini suíte, uma cama de parto, uma cama de parto que vira cadeira de parto, cadeirinha, cavalinho, bola. Uhum. Analgesia é oferecida se a pessoa quer, ela pode solicitar analgesia. Uhum. Pode entrar doula, pode entrar mais. Antes podia entrar todo mundo. Então eu tenho uns partos, tem umas fotos dos primeiros que a gente fez. Aí ainda entrava a família toda, a mãe, todo mundo a gente tirava foto. Fazia pelo WhatsApp transmissão simultânea para os parentes que estavam. O que a pessoa quisesse. Se a pessoa quisesse fazer tal coisa, tudo podia, tava ótimo. Aí veio o Covid, né? A gente não pôde, só pode deixar entrar um acompanhante e mais a Uhum. doula. Uhum. Mas antes podia ser, minha sogra quer estar aí, eu queria que a minha sogra ficasse, pode ficar sogra também. Tomava chimarrão, agora não pode mais tomar chimarrão também. Mas era legal, os E é partos tomando no chimarrão. hospital, essas Dentro do salas. hospital, maior Dentro do legal. Aham, hospital. dentro do Uhum. hospital. E aí Público e agora privado, tem né? todo Imagino. no hospital privado. Uhum. Agora tem todo esse protocolo de segurança, de asepsia, beleza, né? Mas mesmo assim, tu tem Uhum. a privacidade de ter uma sala que é feita uma mini suíte. Então Uhum. isso já traz um conforto, Sei. né? Tem um Bluetooth ali para tu botar tua musiquinha, sabe? Tem Uhum. um astral bem legal. A gente leva lá nossas Uhum. aromaterapia. Pô, é um ambiente bem legal. Então, acho que isso melhorou. E Aí você uma conta para acompanha outra. Como é depois que essas foi? mulheres no puerpério? Como é que é a questão do puerpério? Ó, eu só faço das minhas pacientes do consultório. Eu não faço plantão. Não Uhum. faço mais plantão. Então, as pacientes que nascem comigo, elas vão ter a consulta puerperal comigo. Quem nasce no plantão vai ter a consulta puerperal no consultório do cara que fez o plantão. Isso no consultório privado. A rede pública já tem a Sei. dinâmica da rede pública, né? Então eu vejo assim que, Uhum. como elas tiveram, pô, doutora, que diferente a experiência desse meu outro parto. Aí já falo para amiga, que já se influencia, já se empolga. E aí já vai mudando o pensamento. E isso faz também que o puerpério seja diferente, porque isso reflete. Uhum. Tudo reflete. A tranquilidade que tu teve no teu nascimento reflete depois. Às vezes acontecem intercorrências, óbvio. Tem parto que vira Sim, cesárea de urgência. claro. Não tem como sair disso. Vai ter. Uhum. Mas já é um outro ambiente, porque assim, a gente já tenta conversar mais. Então, eu acho que Uhum. assim, é um caminho tão que está tão diferente, está tão promissor, que eu fico muito empolgada. Eu acho que assim, a Uhum. gente está no. Eu acho que que não dá para ir para não dá para voltar, não dá mais para retroceder. É. Depois que tu Depois chega que no você, é o nível. que eu falo, né? Depois que você vê, né, como que a coisa funciona, né, e o quão mais humano, no bom sentido, né, porque até a palavra humano tá virando assim, você não sabe se é bom ou se é ruim, né, porque, mas quanto é humano no bom sentido, né, você não consegue voltar atrás mesmo, você não Não consegue desver consegue. isso, né, Sabe que teve um paciente, eu adoro fazer parto de veterinário, eles são ótimos. Aí um primeiro veterinário que eu fiz parto, ele falou assim: doutora, pura vaca. Porque um dia antes elas vão pro cantinho, não querem contato com ninguém. E aí depois, todas as etapas, porque nós somos animais, é muito parecido.
E Uhum. aí, e ela também era veterinária, cada coisa que acontecia, eles iam me falando assim, ó, as vacas também fazem isso, sabia? E eles mesmos me falando, se as vacas, a gente deixa elas no cantinho com comida e bebida, por que que na maternidade não pode comer e não pode tomar água? Se as vacas a gente trata bem, por que que já vai ter? Porque tem gente que trata mal ao ser humano. É verdade. Uhum. É, Cara, é. os veterinários tratam melhor as vacas parindo do que muitas maternidades tratam suas mulheres, inclusive no Uhum. hospital privado, como a gente já teve aí, né, alardeado na mídia. Então, eu acho que é uma mudança de consciência coletiva Uhum. E que quanto está se mais transformando. coletiva for, né, melhor, porque às vezes a gente fala assim, ah, mas a pessoa escolheu, né? O que a gente chama de escolha, né? Escolha é quando a gente tem conhecimento e informação de Claro, absolutamente tudo. A partir do momento que a gente tem conhecimento e informação de absolutamente tudo e pode definir entre uma coisa ou outra, tudo bem, você aí é pode uma chamar de escolha. escolha. Mas se não, é culturalmente construído e aí não é uma escolha. Claro. Mesmo E que tu você fale, acredita ah, que é a não, tua eu faço. escolha? Você acredita que é sua Eu tive uma escolha? E não é. paciente que não é, eu tive uma paciente que falou exatamente isso. No primeiro, ela teve a cesárea comigo, que ela escolheu. O segundo, teve que induzir o parto por pressão alta e a indução demorou 4 horas e nasceu. E foi super legal. Ela falou para mim: agora eu olho para trás e eu vejo que não foi eu que escolhi. Quem escolheu foi meu Uhum. marido, foi minha mãe, foi a minha É, sogra. Eles que é, escolheram e fizeram eu acreditar que a escolha era é. minha. Ou foi até ela, no sentido assim, da definição ser dela, né? Ser da mulher, mas por meio de um monte de má informação, né? De que não, o parto normal dói demais, de não saber, né, o quão benéfico é o parto normal, tanto para a mãe quanto para o bebê. Todas essas questões, se você não tem essas informações, não é uma escolha. Não é uma escolha, né? Com Mesmo que certeza. você tenha definido o que você quer. Mas mesmo que seja uma escolha indireta, né, que seja uma coisa que foi incutida, se você acaba indo para o outro lado, se você não tem aquele seu desejo, mesmo que não seja seu, né, aceito e acatado, você sofre. Então, É, eu tento, né, mostrar o que eu acho que seriam benefícios, mas eu nunca deixo de fazer uma cesárea se é solicitada. sim. Porque isso pode ter um impacto tão mais negativo do que eu fazer o que eu acho que é certo. Eu tive pacientes que fizeram parto, queriam cesárea, e na hora, né, como a gente estava lá empolgada, fizeram parto, depois disseram, pá, não curti, achei, não gostei. Isso, Uhum. me faz sentir tão. Eu fui tão deprê que eu tenho que cuidar se eu também não vou estar querendo impor o que eu acho melhor para os outros. Claro, claro, Então é. eu tenho que me Por isso que eu policiar, digo, porque eu fui né? tão É você, eu empolgada. acho que o seu papel, né, assim, talvez seja de realmente informar todas as questões envolvidas em cada uma das escolhas, né? Porque a partir do momento que está definido, né, está bem explicado, tudo o que se relaciona a uma escolha e tudo que se relaciona a outra, aí tudo bem, aí a gente pode fazer o que a pessoa considera melhor para ela, né? Porque senão também, claro, se você fala, não, não, não vou fazer isso, como tem. Na verdade, em relação ao parto normal, eu não vejo acontecer. Mas em relação à cesárea acontece muito, né? De médico falar, não, eu não vou fazer parto normal. Aí vai ser cesárea. Né? E aí a pessoa que quer ter o parto normal não consegue nem falar, nossa, mas como, né? Mas por que não? Porque. E aí tem um monte de justificativas que não são Ó, uma das coisas que eu válidas, acho que né? poderia minimizar isso é a gente ter equipes. Então, o que que eu estou tentando fazer? Porque senão tu não tem vida, né? Senão eu nunca vou conseguir nunca passar um fim de semana com a minha mãe. Minha mãe tem 76 anos. Quantos fins de semana, quantas viagens eu ainda vou poder encontrar minha mãe? Quantas vezes na minha vida eu vou encontrar minha mãe? Ela tem 76. Pode ser que ela viva 1 ano, 10 anos, eu não sei. Então, precisa também Sim. ter um momento meu particular. Então, se a gente Claro, forma equipes de claro. trabalho, eu tenho Isso, mais dois é. apoiadores. Se a gente forma Uhum. equipes, eu não preciso fazer uma cesárea porque é véspera de Natal. Exatamente, exatamente. Por isso que tanto a educação, o puerpério, quanto a própria gravidez e parto não podem ser solitários, né? Precisam. Uma equipe é sempre uma rede. Isso também seria uma rede de apoio, né? Para você, né? Como um Claro, todo profissional. mundo precisa. Senão Todo todo mundo mundo enlouquece. precisa. É, Todo mundo precisa. Então é exatamente. importante também que essas pessoas trabalhem como eu. A gente tem a mesma linha de pensamento. Então, o ano passado, um dos meus parceiros ficou no Natal e no Novo. Ele quase desistiu da obstetrícia, né? Tanto que trabalhou. Não passou Natal e não passou no Novo com a família dele, que estava toda reunida aqui.
Então, esse ano fico eu, já sabendo que provavelmente não terei Natal nem não terei Ano Novo. Mas aí a gente faz o revezamento de forma que Uhum. todo mundo consiga também usufruir da sua vida pessoal, porque a gente também tem vida pessoal. Uhum. Né? E senão o que Sim. acontece? Dia 22 de dezembro, 15 cesáreas. Uhum. Pois é. Essas são as grandes críticas, né, na verdade, né? O quanto no fim de semana, nos feriados, o número de cesáreas, Claro. antes do feriado, no fim de semana, o número de cesáreas aumenta, né? Quer dizer, não é um objetivo de salvar aquela mulher, na verdade é um objetivo de passar o fim de semana, só que todo mundo precisa. Então, Claro. por isso que a Óbvio. ideia da equipe é fundamental, eu acho fundamental, né? Dessa rede de apoio para o profissional, para a mãe, Para todo mundo. para todo mundo, e para o E porque bebê. todo mundo sofre quando tem um mau resultado, quando acontece alguma coisa. É ruim. A gente sofre também. Claro que eu já tive, eu estou formada há 23 anos, eu já tive morte Claro. materna, já tive morte fetal, claro que tu tem. E é ruim. Hoje eu tive que fazer coisas que. Agora eu não vou mais fazer coisas assim que, mesmo medicamente sendo corretas, me afetam a minha alma, sabe? Porque isso não me faz bem. Também não quero mais fazer coisas Uhum. que mesmo sabendo que são certas para a saúde, para mim, não vai. Porque também a gente se abala, né? Uhum. Então todo mundo precisa estar bem. A equipe médica precisa estar feliz, trabalhando no que gosta, quem não vai tratar os outros Uhum. mal. A paciente precisa Claro. estar feliz, segura do que escolheu, porque também vai conseguir passar com menos sofrimento as etapas críticas da maternidade, que virão para sempre, que elas não acabam com o nascimento. Elas vão até a sua morte, minha senhora. Porque enquanto Uhum. você estiver viva, você está preocupado com seu filho. Claro, claro. É, e Né? tem uma menina, uma psicóloga que trabalha com luto materno aqui em João Pessoa, a Fernanda Martins. Ela também fala muito sobre isso, né? Sobre mesmo as mães que perdem as crianças na barriga, ao nascer, são mães pro resto da vida, né? Porque Claro, você vai ter aquele filho pro resto da sua vida, né? Ainda que claro. ele não esteja ali, né? E a Então, gente não assim, eu sabe acho que trabalhar assim. com isso. Hã? Como médico, sabe? A gente não aprende a trabalhar com isso. Então, eu tenho essas situações, eu falo as coisas que eu acho que eu deveria falar, mas não sei se eu falo certo do jeito que eu abordo, sabe? De repente, Uhum. uma paciente recebe aquilo como um acalento, outra paciente recebe mal, porque eu também não sei como me Sim, posicionar. Então, às vezes, a isso. gente erra porque por não saber como fazer, não com É, um mau é, intuito, né? só que aí, quando tem equipe multidisciplinar, né, se você tiver, por exemplo, um psicólogo aí também, né, se você tiver um enfermeiro, se você tiver uma doula, se tiver, né, a probabilidade de você cometer algum tipo de violência invisível, né, que eu chamo, que não são aquelas violências Diminui. óbvias, né, diminui, exatamente, diminui muito, Claro. né. E aí eu acho que, assim, falando sobre, voltando à questão do puerpério, né, o que que a gente pode fazer, né, para que os puerpérios, para que as mães, para que essas mulheres sofram um pouco menos? Porque é sempre sofrido, né? Aquela coisa de que a gente aprendeu e que eu acho assim triste que a gente tenha aprendido dessa forma, né? De que e eu, até eu trabalhar com isso eu ainda via dessa maneira, né? Mesmo depois de ser grávida, de engravidar, de ter filho, que a maternidade era uma coisa assim tranquila, né? Pra você ver os filmes, as séries, né? O bebê nunca tá lhe dando trabalho, a criança nunca tá ali, eles às vezes nem aparecem, né? Os pais estão ali jantando tranquilamente, né? A criança, ou seja, que mundo é? Depois que você descobre, né? Depois que você vive e você trabalha com isso, você fala, opa, onde que estão essas coisas? Porque não existem, né? Aquela coisa do puerpério, do bebê que já vem, já mama, e aquela coisa maravilhosa, né? A própria amamentação é um processo, né? Muitas vezes doloroso, difícil, né? Então, assim, a gente precisa ter essa percepção da maternidade e do puerpério que não é o que passam pra gente, né? E aí pensa, não, mas então você está sendo pessimista. Não, eu estou sendo realista, Claro, com né? E eu acho que a certeza. gente precisa saber disso. Quando se a gente sabe disso, a gente não cria essa expectativa maluca. Né? Eu tenho até depois, se você quiser, você olha lá, eu tenho um videozinho no meu Instagram, que é um texto que eu fiz que chama O Puerpério e Nossos Dois Corações, acho, se não me engano. Alguma coisa assim, né? E é que eu falo justamente isso, né? Eu achava que quando
teve uma amiga minha que teve um filho um pouquinho antes de mim, assim, alguns dias, um mês antes de mim, né? E eu ligava para ela, eu grávida, né? Assim, quase prestes a parir. Eu ligava para ela e via ela meio cansada, meio assim. Eu não via, e eu falo isso no texto, né? E eu achava que eu estaria feliz e radiante, né? E não é. Você está cansada, você provavelmente sofreu algum tipo de violência, né? De machismo, de no hospital de alguma forma, né? Por isso que eu falo violências invisíveis, né? Não são essas violências óbvias, mas, por exemplo, eu acho que eu sofri violência, né? No hospital por pequenas violências, essas que vão deixando a gente meio que a gente não sabe muito bem por que a gente se sente mal, mas a gente se sente, né? Por exemplo, meu filho, ele teve essa icterícia prolongada e um dia, meu pai é médico, né, também. E um dia meu pai viu o vídeo do olho dele e falou, achou que ele tava com, esqueci o nome, negócio do olho, né? Aí eu falei, eu fiquei muito preocupada. Imagina, eu tava no hospital internada com meu filho sozinha, né? E aí eu falei pra médica, eu falei, olha, chama a médica, falei pra enfermeira, né? Chama a médica porque esqueci o nome, que negócio do olho que ele falou, do tipo, eu não vou te lembrar agora, mas uma coisa que me preocupou, sabe? E eu falei, chama a médica. E a médica veio e falou assim, mas eu falei pra você, a enfermeira falou pra você que não tinha nada. Eu, opa, né? Eu imagino, num outro país, né? Que era o meu país naquele momento, mas assim, não é o meu país de nascença, né? E vulnerável, puérpera, e a mulher me vem com essa grosseria, né? Então essas pequenas violências que a gente vai sofrendo, que também vão afetando o nosso puerpério, que também vão afetando o nosso humor, né? Que também vão afetando a nossa conexão com a criança, né? Porque se eu não posso me preocupar com o meu próprio filho, pedir para a médica que a médica venha para olhar essa questão que meu pai, que é médico, falou, então eu me desconecto, né? Porque se eu não sofro tanto, por exemplo, né? Essa é uma das questões que aparecem muito no puerpério, né? A desconexão das mães com o bebê, né? E essa desconexão, ela começa ali no hospital. Quando tiram o bebê de você, né? E não Então, e deixam e você essas fazer o pele pequenas, a sabe o que eu me pele. lembrei? Essas pequenas violências começam já desde a tua infância pelo fato de ser mulher, né? Desde a tua infância. Exatamente. A violência começa. A violência não tem começo e não tem fim, Não, né? porque às Porque vezes tu ela nem se dá começa por quando você. conta que você pode ser protagonista da tua história, porque em É, nenhum momento passou pela tua cabeça isso. Porque tu exato. nunca nem chegou a cogitar. É que assim, eu nunca pensei em viajar para a Europa, porque vai ser impossível para mim mesmo, porque eu nasci lá na Uhum. puta que pariu, como é que um dia eu vou viajar para a Europa? Então tu já nem tenta aquilo. Isso vale para tudo. Aí quando tu começa Tudo, a ver, é. né, quando tu começa a ver que cada vez tu consegue dar um passinho maior, cara, e eu falo para as minhas pacientes quando elas ganham, ou mesmo aquelas que têm que ir para cesárea, ou as que optam pela cesárea, mas principalmente as que ganham de parto, que notam, porque quando tu ganha, tu tem um parto normal, tu vira a chave. Eu falo para os maridos, tá vendo o que ela fez? Se ela fez isso aqui, ela pode fazer qualquer coisa. Tu É, nunca se mais vai sente segurar essa mulher. empoderada, né? Então, Com tu razão. nunca mais vai segurar essa mulher, porque ela sabe que ela tem poder de fazer o que ela quiser. Então, tu trata ela muito bem. A partir de Uhum. hoje, são 3 anos sem fazer serviço doméstico. Porque esse é o Uhum. mínimo de recompensa que pode dar para essa mulher. É o Aí mínimo. eles dão gargalhada, tá? Quebra aquele clima assim. Mas é verdade, porque elas mesmas falam, e eu, como é que eu consegui? Porque é um dos momentos que tu consegue mostrar para as mulheres o que elas conseguem fazer. E Uhum. que em outras situações da vida a gente não consegue, porque a gente já é tão oprimida por como é a sociedade que a gente nem se dá por conta. Uhum. É, nem se dá por conta, exatamente. Nem se dá por E conta. essas violências também a E, gente não percebe, né? A gente se sente não. mal, a gente se afeta, a gente se E não impacta, sabe por quê. Ah, por mas que você que eu não tô me sabe sentindo muito bem. assim? Você acha que você não tinha o direito de reclamar, né? De dizer que eu não quero dar palpite, né? Eu não quero que a Eu acho que sogra tá sendo venha. chata, né? Ah, tô incomodando. Às vezes o paciente É, já começa assim, manda uma mensagem para mim assim, desculpa incomodar. Falei, mas tá incomodando por quê? Porque fez uma pergunta óbvia, pertinente, sabe? Isso não é um incômodo. exato. Você tá ali para isso, né? É o seu papel, né? Né? E esse negócio do grupo, nós vamos ter que encerrar, que hoje a gente se empolgou. Geralmente eu faço 45 minutos, nós estamos já quase 1 hora e meia. Uhum. Isso eu falo quando o grupo do WhatsApp, minhas amigas, assim, quando eu montei, né, minhas amigas, colegas médicos, mas tu tá louca, tu faz 550 coisas ao mesmo tempo, ainda vai ter um grupo de WhatsApp. O grupo de WhatsApp é assim, ele é bom para mim e para as pacientes, porque além da segurança que elas têm de poderem desabafar, o grupo se responde, porque as perguntas elas se repetem. E eu já tenho É, posts que eu coloco assim, né?
tem posts, matérias, artigos que eu já vou colocando. E às vezes eu não consigo responder, mas a outra que já está no terceiro filho comigo já está ali, ela já tem Uhum. aquele print e já joga ali. É, é. Então o grupo se E também a responde coisa para de você coisas se fáceis. sentir, de você saber que outras pessoas estão passando por situações Pela semelhantes mesma coisa que e você você. não achar que tem uma coisa errada com você, Isso né? aí. Você saber, E olha, aí, existe alternativa, por exemplo, né, no puerpério, ó, faça rede de apoio, nossa, não sabia o que que era, como é, né? E aí alguém pega e fala sobre a rede de apoio. Terapia, não, terapia. As pessoas vão dando alternativas, né, que às vezes as pessoas não tinham nem pensado. Então, olha, grupo eu acho uma- maravilhoso, assim, nesse sentido. é muito legal. E às vezes elas não se conhecem pessoalmente, às vezes só se conhecem no grupo. Uhum. Algumas vezes acontece de dar um engarrafamento dos partos, né? Todo mundo resolve nascer no mesmo dia. E aí, só que em momentos diferentes, né? E aí teve um dos dias, né, que eu me lembro, teve várias vezes que isso aconteceu, mas uma das primeiras vezes, uma estava em trabalho de parto numa sala e as outras duas em outra sala, eram 3 salas. Só que naquele tempo só tinha uma sala de parto humanizado. Aí a que teve parto, que foi rápido, que já era o terceiro comigo, ela falou lá no grupo: Ó, eu já vou desocupar a sala, vou tomar um banho rapidinho, já vou limpar. E fulana, quem é que tá mais adiantado? Fulana, você vem para cá. Então uma já estava preocupada com a outra que estava na outra sala para poder liberar aquela sala que ela era melhor para a outra se sentir melhor na sala. Olha que fofo! Sim, E pois elas só se é. conheciam no grupo. E É. elas são muito massa. E assim, se você for pensar, né, a gente sempre viveu em grupos. Essa coisa do individual, da mãe passar sozinha pelo puerpério, cuidar sozinha de um bebê, né, é novo. A nossa a gente como espécie, a gente sempre fez em grupo. Né? Por quê? Porque é impossível fazer isso sozinha. Claro, Ou possível. pior, eu sempre digo, o pior de tudo é que não é impossível, porque se fosse impossível, a sociedade já tinha feito alguma coisa. Claro. É apenas cruel, desumano e Exatamente. exaustivo e sobrecarregante, É né? injusto. É E se você, eu digo injusto. para elas, não mostre que você é forte. Você é forte, eu sei que você conseguiria fazer sozinha, mas não faça. Não Não, faça, porque no não. momento que tu sempre foi forte, os outros vão dizer: Não, Patrícia sempre deu conta, deixa que ela vai no supermercado. Daqui a pouco, na primeira semana pós-parto, tá acordada a noite inteira, tá cuidando do bebê, foi no supermercado, cozinhou, ainda lavou roupa. É, Isso não é. é justo. E se tocou num ponto super importante para a questão da saúde no puerpério, essa coisa de pedir ajuda e não achar que tem que dar conta de tudo, né? Muitas mães acham que tem que dar conta de tudo e que se elas não dão conta, se elas pedem ajuda, eu não tô falando do pai, hein? Porque pai não é ajuda, pai é corresponsável. Mas pedir ajuda, né, para o vizinho, para a prima, para o tio, para os amigos, né? Seria As mães têm vergonhoso. dificuldades. É vergonhoso, porque então eu não tô dando conta. Não é. Gente, ninguém dá conta. A gente sempre viveu em grupo. Todo mundo sempre cuidou das suas crias em grupo, em bando. Né? Essa coisa de você sozinha é recente e não é viável. Não é. Não é. Por diversas questões, inclusive práticas, né? Você não tem como amamentar um bebê a livre demanda, né? Ficar com aquela criança no colo, passar uma noite inteira sem dormir, porque você não dorme quando você está no puerpério, né? Você E dorme cuidar da duas casa ao mesmo horas tempo. e cuidar de tudo e ter saúde psicológica. Não tem Não tem como. como. Então a gente precisa entender também que a gente precisa pedir ajuda, infelizmente, né? O certo, como eu falei, E o se a ideal mãe não tá bem, não tá bem psicologicamente, ela não vai criar o filho na harmonia, a casa não vai ficar na harmonia e as coisas desmoronam, porque a mulher é o alicerce da sociedade. Isso é óbvio. mas aí também eu acho que a gente também, assim, eu tomo um pouco de cuidado, porque as mães elas já se sentem muito culpadas, né? E aí, quando elas percebem que elas não estão bem, elas ficam mais culpadas ainda. Por Né? eu Então é também importante tem dizer essa que elas não verdade. estão bem, não é por elas não estão É bem verdade. porque a Verdade. gente vive numa sociedade, né, em que, neste momento do planeta, né, nas últimas décadas, né, do planeta, a gente faz isso sozinho, fez isso sozinho. E cuidar de uma criança é algo extremamente demandante no momento de fragilidade. Já é demandante no momento maravilhoso, em que você tá super bem, em que tá tudo certo, em que você tá dormindo, já é demandante. Agora, no momento de fragilidade, onde você não dorme, onde você mal come, onde você mal consegue suas necessidades básicas, né? Onde você tá se sentindo sozinha,
onde você é novo, é tudo novo para aquela mulher, né? Ter um bebê, de repente, você acorda sem nada, sem ninguém, e no dia seguinte você tem um bebê para cuidar, que depende de você totalmente, né? 100% o bebê depende de um adulto para sobreviver. Então, quer dizer, são tantas questões práticas e emocionais que não tem como passar por isso sozinha e ter saúde, né? E aí, por isso que eu digo, também toma um pouco de cuidado nesse sentido, porque é quando você pensa, quando a mãe pensa, ai, mas eu não estou bem, eu vou prejudicar o meu bebê, ai, meu Deus, e ela fica pior ainda, É verdade. né? Então, assim, É lembrar verdade. que saber que você não está bem não é inerente ao puerpério, né? Faz muita diferença o puerpério, a sua saúde no puerpério, se você tem essa rede de apoio, se você não passa por problemas de diversos tipos, né? O abandono paterno, o descaso do parceiro, a incompreensão, porque você está vulnerável, você vai chorar, e você vai estar mais irritadiça, e taraná, e se não tem a compreensão do parceiro ou da parceira, você vai, obviamente, vai passar por aquilo de uma forma mais sofrida, né? Então não é inerente absolutamente ao puerpério. Claro que tem uma questão hormonal, né? Ninguém está negando isso. Mas pode ser 10% saudável ou pode ser 90%. 100, eu acho que não dá, né? Porque tem a questão da privação de Não, sono, tem a questão não dá. hormonal, tem um monte de questões aí que você realmente não tem Não, o que fazer. e mesmo porque as situações de crise, elas servem para a gente se aprimorar e evoluir. Então, as crises fazem parte da vida e elas devem ser encaradas, no meu ponto de vista, sempre o mais positivamente que a gente conseguir, extrair, né? Então, é um momento de crise também que a gente cresce. Neguinho, nós vamos ter que acabar, porque além do nosso tempo ter Bora! passado, eu devo ter 5% de bateria. Se eu não conseguir salvar essa live, eu vou ser morta. Então, eu adorei Não, te salva, conhecer. Acho que a salva, gente podia ficar. adorei, foi muito bom. Se a gente estivesse no mesmo lugar, com uma cervejinha, cara, a gente ia virar a noite. Oh, Com a certeza. gente é cuidar da nossa saúde psicológica, Aqui, ó. Aham. Ó, né? muito Beijo, obrigado por Patrícia, esse tempo aqui com a obrigada. gente. Espero ter outras Obrigada. oportunidades. E Vamos tiveram combinar. vários comentários aqui, pena a gente não ter conseguido ler, porque Ai, teve que muito comentário pena, legal. mas a gente, a Tá? gente, a gente tenta fazer de novo, marcar uma outra vez, para falar mais. Beijo, Grande Patrícia, beijo, até a obrigada, viu? próxima. Obrigada. Salva aí pra gente. Tchau. Pode deixar.